maravilhosa! Eu tô aqui hoje para mais uma aula incrível, onde eu tô te ensinando como o seu cérebro funciona e como é que você faz as suas escolhas financeiras, ao longo da sua vida. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Naitri Brant, eu sou estrategista e educadora financeira. Trabalho com finanças desde 2009, à frente de grandes empresas, criando estratégias financeiras robustas que elevassem o faturamento dessas empresas. E a partir da pandemia, eu escolhi trabalhar com empreendedoras, com mulheres, Então, tudo isso que você vê aqui no meu canal no YouTube, tudo que você vê lá no meu Instagram, é para que você possa aplicar dentro do seu negócio, para que você possa criar um negócio sustentável do ponto de vista financeiro e energético. E também para que você aplique dentro das suas próprias finanças, porque como eu já cansei de falar por aqui, não existe negócio que prospere financeiramente se as finanças da dona estão caos. Simplesmente porque todas as vezes que você precisar de dinheiro, o que você vai fazer? Saquear o caixa da sua empresa e com isso você nunca cresce. Você vai passar o resto da sua vida tendo um negocinho. Então bora lá! Mas antes a gente começar essa aula de hoje que tá foda, que literalmente a gente vai entrar na parte da entrevista com o diabo, Eu preciso lembrar vocês que eu tô usando esse livro aqui como pano de fundo destas aulas, que eu não leio o livro com você, mas que em alguns determinados momentos eu trago partes importantes para a gente questionar, para a gente se provocar, para a gente expandir a nossa consciência e entender que existem outras possibilidades de pensar e a partir de então eu posso treinar o meu cérebro a fazer escolhas que são mais coerentes com a estratégia que eu escolhi, para o meu negócio e para minha vida. Antes disso, eu quero que você curta, já curte, porque vai ser uma das melhores aulas, de verdade. Então curte, se você ainda não está inscrita aqui, se inscreva, manda para pelo menos uma amiga, entendeu? Ajuda a gente a expandir esse conhecimento, ajuda a gente a fazer com que mais mulheres prosperem financeiramente, que tenham a sua liberdade, a sua independência através do empoderamento financeiro. Então faz isso, se inscreva se ainda não está inscrita, clique nesse sininho que tem aqui, porque daí todas as terças-feiras, quando eu publicar um vídeo novo, você vai receber ele através do seu e-mail. Curte e, se possível, deixa um comentário para mim. Deixa eu entender um pouquinho o que é que você tá achando dessas aulas, ok, maravilhosa? Então, bora lá, a gente vai entrar hoje, de fato, na famosa entrevista, Por que essa aula vai ser tão incrível? Porque ela vai trazer a possibilidade da gente conversar sobre vários temas que às vezes podem ser um pouquinho polêmicos, ou não, dependendo do tempo que você já me segue, do tempo que você já me acompanha. Temas esses que eu vivo trazendo para vocês numa forma de provocar para que vocês saiam do automático, para que vocês abandonem esse efeito manada, e comecem a pensar por si mesma, para que você construa a sua própria linha de raciocínio, para que você expanda a sua visão, as suas possibilidades, e facilite a forma como você vai solucionar os seus problemas dentro do seu negócio, sem ficar pegando diquinha de guruzinho na internet, ok? Eu já cansei de dizer que essas fórmulas não funcionam, elas vão no máximo te atrasar, porque cada vez que você perde o seu precioso tempo para poder aplicar isso e chega ali na frente e você entende que não funciona, você fica ainda mais desmotivada, ainda mais frustrada, achando que empreender não é para você, mas na realidade o que você está fazendo é buscar atalhos que não vão te levar a lugar algum. Então, a partir do momento que você conseguir compreender quais são os conceitos financeiros, quais são os conceitos do negócio e aprender a pensar por si mesma, a questionar, não ignorar a sua intuição, não ignorar a sua bagagem de vida, você vai prosperar pra caramba nos negócios. O que eu preciso trazer? Eu vou trazer algumas pequenas passagens do livro para a gente poder contextualizar como é que ele vai começar essa famosa entrevista, que de fato é o ponto alto desse manual que o autor está trazendo pra gente, ok? Ele diz que este trabalho do diabo começou com a crise de 29, através da qual ele perdeu cerca de 600 acres nas montanhas, todos os seus rendimentos financeiros, o banco onde os fundos dele estavam depositados quebrou e ele ficou completamente falido, ok? Diante disso tudo, lá na crise de 29, ele entrou
num furacão espiritual e econômico, onde ele começou a questionar algumas coisas na vida dele. E aí, esse diálogo vai vir. O que é importante a gente entender aqui? Parecia que não havia nada que eu pudesse fazer, exceto sentar e esperar. Tudo que eu tinha era tempo. Após 3 anos de espera, sem resultados tangíveis, minha alma incansável começou a me empurrar de volta para o serviço. A gente falou disso no capítulo anterior, né? Em que, em algum determinado momento, ele deixou de escutar a voz da intuição dele e quis voltar para o jogo do empreender, seguindo a razão dele, né? Que estava criando historinhas na cabeça de que ele já estava pronto para voltar, e ele entendeu que ele não estava pronto, que ele deveria continuar na investigação que deu origem a esse manuscrito. De acordo com a crise, essa crise de 29, ele teve a oportunidade de testar a filosofia da autodeterminação. Por quê? Ele vai passar em torno de quase 3 décadas escrevendo esse manuscrito. E de repente ele vai se dar com a possibilidade de aplicar na vida dele, que tinha virado um fracasso, onde ele estava completamente quebrado, todos os princípios do sucesso que ele tinha levantado ao produzir esse livro. E então ele teria uma prova, uma validação de que todo aquele trabalho dele tinha dado certo. Isso lhe gerava medo, porque ele não sabia qual que seria o resultado. Quando ele começou a procurar por uma direção onde ele poderia testar a sua filosofia, ele fez a descoberta mais chocante da vida dele. Descobriu que, através de uma estranha força que ele não entendia, ele havia perdido a sua coragem. A sua iniciativa tinha sido desmoralizada. O seu entusiasmo estava enfraquecido. Pior do que tudo isso, ele estava envergonhado em se dar conta de que era autor de uma filosofia de autodeterminação, mas que no fundo ele não sabia se ela funcionaria. Então, de novo aqui, ele traz aquela questão de se colocar à prova, de se sentir um fracasso, que a gente conversou lá atrás, e todas as vezes que esse medinho bater aí, lembra do mito de Quiron, que ele vai te ajudar a sair desse lugar, ok? E de novo ele diz que quando entra nesse lugar, ele fica paralisado pela indecisão dele. Então, mostra pra gente que o cérebro reptiliano sequestra o cientista dele e ele para de fazer escolhas que são assertivas, ele para de se colocar em movimento, então ele para de ter resultados. Todas as vezes que o autor menciona que ele se vê nesse lugar de medo, ele deixa claro pra gente que ele é paralisado pela indecisão. Se você assistiu as 2 aulas anteriores, você vai lembrar do que eu estou falando aqui. E aí, para a turma que me acompanha e que é religiosa, eu vou fazer um parêntese aqui para a gente poder entender o que é esse diabo, porque eu sei que para algumas de vocês pode ser tão chocante usar esse termo que vocês vão paralisar o acompanhamento desses vídeos simplesmente porque o nome diabo incomoda a um tal ponto e gera um tal medo que vocês vão desistir de absorver esse conhecimento. Então presta atenção aqui na definição que o próprio autor traz sobre a figura do diabo. Responderei da única e mais honesta maneira que poderia, dizendo que o diabo que entrevistei pode ter sido real, tanto quanto ele se dizia, ou pode ser ele uma criação da minha própria imaginação. Seja lá o que ele fosse, real ou imaginário, é de muito pouca importância se comparando com a natureza e o conteúdo das informações contidas nesta entrevista. A questão realmente importante é esta: a entrevista, de fato, tem informações realmente úteis para as pessoas que estão tentando achar os seus lugares no mundo. Então eu falei sobre o arquétipo, né? Ele está usando um arquétipo, e aí a gente pode entrar nisso mais profundamente num outro momento, mas ele usou um arquétipo onde ele vai dividir entre bem e mal, e ele vai usar ora como o meu outro eu, que a gente viu isso na aula anterior, ora como Deus e o diabo. Mas nesse momento, se para você esses 2 arquétipos são extremamente importantes do ponto de vista religioso, descola deles nesse momento e pensa que você tem 2 eus, o eu da escassez e o eu da prosperidade, porque assim você vai conseguir me acompanhar através desse livro, através dessa entrevista,
absorver os conhecimentos financeiros que são importantes para você e para o seu negócio, sem se sentir coagida em pensar do ponto de vista religioso, combinado? Se você me assistiu nas aulas anteriores, você sabe que ele estava o tempo todo procurando pela felicidade dele e que uma das formas que ele entendia que ele ia ser feliz era de ter cada vez mais dinheiro, cada vez mais bens. Então ele carregava o preceito de quanto mais dinheiro eu tiver, mais feliz eu sou. E por vários momentos ele entendeu que não era assim, tanto que ele construía negócios, era bem sucedido, ganhava dinheiro, falia, quebrava, entregava aquilo para os sócios e continuava com um buraco buscando pela felicidade. Lembra disso? Então, nesse momento, ele entende que com essa escrita, ele sim, de fato, consegue ir ao encontro da felicidade dele. Vão ser mais ou menos uns 8 capítulos só de entrevista. Eu não vou ler a entrevista toda com você, mas eu vou trazer alguns pontos que são de extrema importância para que a gente possa discutir, né? E acrescentar outras informações para que eu aumente o seu banco de dados para que você possa criar as suas próprias conclusões, ok? O diabo exige respeito dele. Ele quer ser chamado de Sua Majestade. E ele questiona o porquê disso, né? O porquê dessa necessidade, dessa imposição. E a resposta que o diabo traz para ele é o seguinte: você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do mundo. Você acha que isso não é motivo suficiente para me dar um título de realeza? Então olha isso, cara, olha que loucura. 98% das pessoas estão sendo controladas pelo diabo. E aqui você vai ver quais são as ferramentas dele, né? E eu vou trazer de cara já o medo, né? Então é como se 98% da população do mundo fosse controlada pelo medo. E a gente já viu mais ou menos onde é que isso vai parar. E eu quero fazer 2 chamadas aqui, porque se a gente só tem 2% da população que em tese está desperta, que não se permite ser controlada pelo medo, o que esses 2% da população fazem ao longo do seu dia a dia, né, na sua jornada de vida, para que eles não sejam dominados pelo diabo? E eu vou trazer 2 informações aqui interessantes para a gente pensar. A primeira delas é a lista anual da Forbes, que saiu em abril desse ano, falando sobre a quantidade de pessoas bilionárias no mundo que são consideradas super ricas. O nosso país, o Brasil, está em 7º lugar, com 69 pessoas consideradas super ricas. No mundo todo, existem 2.781 pessoas consideradas bilionárias, que tem a partir de $1 bilhão. Se a gente for fazer uma proporção disso com relação à proporção da população de hoje, que já passou dos 8 bilhões de pessoas, a gente não chega nem a 0,5%. Então, nem 0,5% da população é considerada super rica. Aqui eu tô trazendo essa informação para você entender que se tem 2% da população que está desperta, não significa que são só as pessoas que são milionárias, bilionárias que estão despertas. E a gente vai ver aqui ao longo do livro que ele vai trazer uma afirmação, inclusive, que nem todo mundo que tem dinheiro está fazendo parte desses 2% de despertos e que algumas pessoas que têm dinheiro estão trabalhando a favor da força do diabo. A outra situação que eu quero trazer aqui é que existe, né, uma teoria de que a gente precisaria de 144 mil pessoas despertas para que a gente conseguisse transformar a energia do planeta e ascender como um todo. De novo, se a gente for fazer essa proporção, obviamente, é um pouco mais de pessoas que são consideradas super ricas, mas ainda assim é menos de 0,5% da população do mundo. Olha que loucura! Por que eu tô trazendo essas 2 percepções aqui? Para a gente entender que, de fato, a gente faz parte de uma camada da população muito pequena. Se você está disposta a assistir esses vídeos aqui comigo, é sinal de que você está despertando para algo maior do que o que as pessoas têm questionado por aí a respeito do dinheiro, a respeito de ter bens materiais, né? Todas as vezes que eu converso com vocês sobre finanças, eu deixo claro que eu vou trabalhar o dinheiro de vocês em alguns aspectos, em alguns pilares. Então a gente trabalha a parte energética, a gente trabalha a parte espiritual, a gente trabalha a parte de organização, planejamento, a gente trabalha a parte de propósito, a gente entende como seu comportamento, as suas emoções foram criadas e como elas estão determinando as suas finanças. Então,
Eu não falo de finanças de um jeito raso. Aliás, eu tenho o hábito de não gostar de falar nada da minha vida de uma forma rasa. Para mim é tudo profundo, para mim é tudo, tem que ter densidade, tem que ter pesquisa. Eu preciso me jogar de cabeça dentro dos meus projetos para que eu entenda que pelo menos um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de transformação, um insightzinho, uma virada de chave, um chacoalhado aí nesse cérebro eu vou causar. Porque se eu me proponho a fazer o que tá todo mundo fazendo, já tá todo mundo fazendo, que diferença que eu vou causar? Nenhuma. Então, finanças para mim, e não só para mim, por isso que eu tô tão animada com esse capítulo aqui, porque o autor, de várias formas, ele vai me trazer a possibilidade de trazer para vocês alguns dos meus valores, algumas das minhas percepções que estão relacionadas a dinheiro. E nesse momento, eu não tô falando para você concordar comigo, eu não tô falando para você concordar com o autor. Eu tô pedindo só para que você baixe os seus muros, baixe as suas barreiras e preste atenção no que a gente vai trazer e a partir de então você crie a sua realidade. Você crie seus próprios argumentos. Então vamos lá. De acordo com a entrevista aqui, o diabo diz que ele ocupa metade do mundo e que a outra metade do mundo é ocupada pela oposição dele. Então a gente vai pensar em duas forças antagônicas. Uma que é controlada pelo diabo e uma que ele vai dizer que é controlado por Deus. Aqui a gente vai fazer um paralelo ao capítulo anterior, quando ele fala que tem dois eus que o habitam. Um eu, que é o eu da escassez, e um eu, que é o eu da prosperidade. E o eu da prosperidade não conhece o medo, não conhece a ansiedade, não conhece a limitação. Então você lembra disso na aula anterior, onde ele fala que ele descobre que ele é habitado por dois eus e que de repente ele começa a dar ouvido ao eu da prosperidade, que é o eu que não conhece o medo. E que aqui, de acordo com a entrevista, vai ser denominado de Deus, ok? Então pensa o tempo todo, né, na historinha do lobo. Você tem dois lobos dentro de si, o do bem e o do mal, e é você quem determina quem é que você vai alimentar. Você que tem o protagonismo de escrever a sua própria história a partir de quem você escolhe como protagonista dela. Entenda também que ninguém vai estar 100% alimentando o bem ou 100% alimentando o mal. A gente, enquanto ser humano, a gente está aqui para aprender a lidar com essas energias, para aprender a lidar com essas emoções, com esses pensamentos que escolhem as nossas ações, que determinam as nossas ações. E ora a gente consegue evoluir um pouquinho, ora a gente dá uma escorregadinha na casca de banana e que tá tudo bem. Isso não faz de você uma pessoa ruim. A gente vai oscilar. Ao longo da nossa vida, a gente vai oscilar. O objetivo é que a gente vá ascendendo cada vez mais degrauzinhos através da nossa percepção, do nosso autocontrole, da nossa determinação, do nosso foco, das escolhas que a gente faz. Mas tá tudo bem a gente dar uma escorregada de vez em quando, ok? Só que ele deixa claro que o mundo está dividido em dois. Deus e o diabo, ambos estão dentro de você e é você quem vai ter o poder de escolher qual dos dois você vai alimentar. Outra coisa que é muito importante que ele traz aqui é que o negócio dele, do diabo, representa tudo que é negativo, incluindo os pensamentos negativos que todos nós humanos temos. E essa é a forma que ele usa para controlar as pessoas. Ele planta sementes de pensamentos negativos nas mentes das pessoas e essas pessoas começam a viver no medo e ele então instaura a sua forma de controle. E por que isso, gente? Vamos lá. Voltar para as aulas anteriores lá da mente acima do dinheiro. Todas as vezes que eu tenho muito medo, a minha razão, meu neocórtex, ele é paralisado. Eu não consigo mais tomar decisões, fazer escolhas, pesando os prós e os contras, escolhendo de fato aquilo que é mais importante para mim. E aí com isso é o crocodilo que entra no jogo. E as três funções dele, né, para me manter viva, né, como forma de sobrevivência, é que eu ataque, que eu me defenda ou que eu me congele. Todas as vezes que o autor até agora trouxe momentos de medo, onde ele sentia muito medo, o que ele traz pra gente? Que ele paralisa, que ele congela, que ele fica indeciso, que ele não consegue tomar decisões na vida dele. Então, por isso que, de fato, o medo vai ser uma puta de uma ferramenta de controle. Porque você deixa de fazer escolhas por você, você entra no modo indeciso e você
talvez faça escolhas sem perceber, seguindo a manada. Está fazendo sentido isso? Curte essa aula, se inscreva no canal se você ainda não fez isso e manda para pelo menos uma pessoa. Vamos lá, me ajuda a divulgar essas informações, me ajuda a ajudar outras mulheres a conquistarem a sua independência financeira. Então, quanto mais você sair do seu automático, quanto mais você se provocar a entender os seus pensamentos, a entender o porquê que você está fazendo isso, porquê que você está pensando isso, de onde eles vêm, com base em quais preceitos e crenças eles foram construídos lá na sua infância, mais você assume o controle da sua vida e mais você dificulta a vida do diabo. Ele diz que o instrumento maior de controle dele é o medo e ele vai dividir esse medo em 6 categorias. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Mas que de fato ele consegue amarrar a grande maioria dos humanos através do medo da pobreza e do medo da morte. Realiza essa tarefa fazendo com que pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. É claro que não posso punir ninguém, exceto pela própria mente dessa pessoa através de algum padrão de medo. Genial isso! Ai, senhora! Vamos lá. Eu vou abrir um parêntese aqui que não vai ser confortável de trazer isso para vocês, mas é importante que vocês entendam porque isso é um valor para mim. E como um dos meus valores é trazer transparência, né, para vocês, a gente vai abrir essa porta. E eu vou sim fazer uma crítica religiosa, porque em alguns determinados momentos na nossa sociedade, que deveria ser laica por vários motivos, a gente passa por situações extremamente complexas e elas esbarram no Deus punitivo. Então você não pode fazer isso porque a minha religião não permite, e se você fizer isso, você vai ser punida pelo meu Deus. Vou trazer aqui um exemplo um pouco menos polêmico, mas é o da transfusão de sangue. Existe uma determinada religião onde você é impedida de fazer uma transfusão de sangue caso seja necessário, você pode morrer por isso, ok? Ok. Se o Estado respeitasse isso e se a gente não tivesse nenhuma religião, assim como a nossa Constituição prega, exercendo poderes à nossa legislação, estaríamos livres de situações como essa. Só que não é o que acontece, né? A gente mistura política e religião, na hora de debater a gente não consegue sair desse lugar. E sabe por que elas não conseguem? Por causa do medo. O medo dessas pessoas de ser punida por Deus é tão grande que elas não conseguem discutir e argumentar a partir desse medo. E a chamada que eu quero fazer aqui é que olha o que o autor traz como sendo um pensamento do diabo. Realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. Então, pera lá, esse Deus punitivo, ele é a imagem e semelhança do diabo? Eu tô fazendo uma provocação e eu espero que você se provoque. Porque eu cresci com essa ideia de que Deus era a nossa imagem e semelhança. Enquanto criança, era nisso que eu pensava. E eu nunca olhei para Deus ou para o universo ou para essa energia criativa e potente como sendo algo punitivo. Eu sempre olhei como sendo algo acolhedor. Então, na minha cabeça de criança, era impossível imaginar que alguém tivesse feito alguma coisa de muito errado aqui na Terra e que ao morrer, né, ao chegar do outro lado, essa pessoa fosse ser punida. Eu imaginava, na figura de um pai acolhedor, que ia segurar essa pessoa no colo, sentar, acolher, ter uma conversa honesta e mostrar, olha, aqui não foi legal por isso e por isso, você poderia ter feito isso, e dar outras possibilidades, educar essa pessoa, mas educar essa pessoa através do amor. Nunca entrou na minha cabeça um Deus punitivo. E quando ele traz essa percepção aqui para mim, o questionamento que eu faço é justamente se o seu Deus punitivo não é imagem e semelhança do diabo. E aí você está alimentando o lobo errado.
Agora eu vou fechar esse parênteses, né, da minha opinião pessoal e que de alguma forma ela se alinha com a opinião do autor, mas vamos voltar para entrevista, né? E aí o autor traz um seguinte questionamento para o diabo. Ele quer entender se todas as pessoas que pensam são de fato seus inimigos, né? O diabo diz que sim, e aqui eu quero provocar um pouco mais. Eu não diria que são todas as pessoas que pensam. Eu diria que são todas as pessoas que questionam, que provocam-se, que saem do automático, que observam os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas reações físicas e a partir de então elas conseguem elaborar uma tomada de decisão às vezes diferente daquilo que elas vinham fazendo. Então eu acredito que essas são as pessoas. Essas pessoas que são provocadoras são as pessoas que tendem a desafiar o diabo. Ele traz, que é genial, a seguinte situação, que ele não é um ser, né, igual muitas pessoas o idealizam, né, com garfo e rabo, enfim, ele não é um ser que ocupa um determinado lugar, mas que ele é uma energia e deveria ser considerada como tal, e o espaço favorito que ele ocupa é justamente a mente das pessoas. Olha que genial isso daqui. Primeiro porque a gente falou nas aulas anteriores que a mente mente. Então, imagina só, esse é o lugar preferido do diabo, esse é o lugar preferido daquele eu da escassez. Esse é o lugar onde a mente mente para você, para construir determinadas historinhas para que você acredite nele com facilidade, tome as decisões baseadas naquilo que ele quer. Do outro ponto de vista, eu tenho uma mente que trabalha na prosperidade, na abundância, e aqui ele está chamando de Deus, e que lá anteriormente ele falou de intuição. Então, aqui a gente não está questionando intuição versus razão, presta atenção nisso. Em determinados momentos eu vou ser acendida por uma luz da intuição e quando eu escuto essa luz da intuição eu tendo a prosperar. Eu posso trazer essa intuição, racionalizar ela, pesar os prós e os contras? Posso. Só que eu preciso ter muito cuidado para quem está racionalizando isso ser a minha mente que está criando uma historinha para mim, para que eu encaixe isso tudo e escolha de acordo com ela, que é o oposto da minha intuição. Então, essa é uma chamada de atenção muito grande quando ele fala isso, que o espaço que ele prefere ocupar é o espaço da mente. Lá no yoga a gente sabe que a mente mente. Quando ele fala que é para ele ser considerado como uma energia, eu vou fazer uma outra chamada aqui para a gente pensar do ponto de vista energético, né? Hoje em dia, no mundo digital, muito se fala sobre a nossa imagem, né? A nossa imagem chega antes. Se você não estiver bonita, se você não estiver arrumada, ninguém vai nem parar para te escutar. Porque a imagem chega antes do som. Tem algumas ressalvas a isso, mas se a imagem chega antes do som, imagina a sua energia. Sabe quando você conhece uma pessoa e que do nada você fala, tipo, não, meu santo não bateu com ela, ou então do nada aquela pessoa vira sua melhor amiga de infância? A gente tá falando em energias. Energias que são iguais, energias, mesma faixa de vibração energética. Então a gente tende a conviver o tempo todo com mais pessoas que estão no mesmo padrão energético que a gente. Se eu tô vibrando no medo, se eu tô vibrando na escassez, o que eu vou fazer? Eu vou atrair mais pessoas nessa faixa energética para que elas confirmem que o mundo é assim como eu vejo. Para que elas validem o meu pensamento, que as coisas são difíceis, que tudo é escasso, que eu preciso trabalhar e fazer muito esforço para poder viver e para poder conseguir as minhas coisas. Então, olha só, as energias estão se alinhando. Você vai atrair mais pessoas que têm a mesma energia, o mesmo padrão vibratório que você. A gente vê isso muito claro na escala Hawkins. Então, dá um Google aí, baixa essa escala e começa a olhar os padrões energéticos, né? Vibração de medo, de alegria, de euforia, de felicidade, de amor, de consciência. E aí você entende que você vai ascendendo a essa escala energética a partir do momento que você começa a trabalhar o seu padrão vibratório. A gente faz muito isso numa ferramenta chamada Semente da Prosperidade. Faço isso com todas as minhas clientes da mentoria financeira. Porque se elas escolhem ganhar dinheiro, se elas escolhem produzir riqueza, se elas escolhem gerir o negócio delas do ponto de vista organizacional, né, do planejamento financeiro,
Se o padrão vibratório delas está lá embaixo, né, do medo, não adianta eu organizar tudo porque elas não vão conseguir executar o que é necessário. Muitas das vezes é isso que acontece, você fica pegando diquinha na internet, tentando entender o que você tem que aplicar dentro do seu negócio, dentro da sua vida financeira, e por mais que você saiba a parte técnica, você não consegue fazer porque o seu padrão energético te impede de se colocar em movimento. Então a gente precisa olhar para o nosso padrão energético e elevar o nosso padrão vibratório, assim como a gente está trabalhando as nossas emoções e o nosso comportamento para que a gente acesse lugares de prosperidade. Senão, a gente vai continuar vibrando com a escassez. E presta atenção nisso aqui. Diz o diabo, a minha maior arma é a pobreza. Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumularem riqueza material, porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim. Você vai baixar a escala de Hawkins e aí você vai ver lá os padrões vibratórios que estão lá embaixo. Então, se eu não tenho dinheiro, eu vivo com medo de tudo. Eu vivo com medo que eu não sei como que eu vou pagar o meu aluguel, eu não sei se eu vou ter dinheiro para comer, se eu vou pagar a escola dos meus filhos, eu não consigo dormir, eu vou ficando ansiosa, estressada, irritada, eu vou adoecer por isso e a minha vida vai virando cada vez mais um caos. E eu falo muito para vocês que dinheiro é uma forma de evolução espiritual da humanidade. E eu vou explicar isso um pouco mais com profundidade aqui. Por que eu vou tocar nesse assunto? Porque existem vários preceitos de que o dinheiro é mau. O dinheiro faz com que as pessoas sejam ruins, o dinheiro corrompe famílias, né? Pessoas que ganham dinheiro porque passam por cima de outras pessoas. Existem pessoas que são assim, ok. Só que isso não é a energia do dinheiro, é a energia da pessoa que está dando essa finalidade ao dinheiro. Ao mesmo tempo, existem outras pessoas incríveis que estão ganhando muito dinheiro, que estão fazendo a diferença no mundo, que estão ajudando pessoas, que estão construindo um mundo muito melhor à base do dinheiro. Então, primeira coisa, o dinheiro tem uma energia neutra, uma energia que é do dinheiro. Quem ganha o dinheiro, quem faz o dinheiro, é que vai colocar uma capinha energética em cima desse dinheiro, pro bem ou pro mal. Mas é uma responsabilidade da pessoa. Por que é tão importante você entender isso? Porque se você tem os preceitos de que dinheiro vai te fazer uma pessoa ruim, que dinheiro vai te corromper, que dinheiro vai te afastar de Deus, você, de uma certa forma, está fazendo um contrato de pobreza porque você não quer se transformar nessa pessoa ruim. A gente falou isso em uma das aulas do A Mente Acima do Dinheiro. Então, se você não quer ser essa pessoa ruim, inconscientemente você está expelindo dinheiro, baseado nesse preceito, de que você não quer se transformar numa pessoa ruim. Em algum lugar lá na sua infância, isso foi construído dentro da sua cabeça que ter dinheiro te faz ser uma pessoa ruim. Então, descola disso, porque ele está falando aqui justamente que quando ele leva as pessoas para o lugar de pobreza, ele vai ter um controle sobre elas, porque isso vai gerar medo. Aqui, eu quero que você pense em duas situações. Eu quero que você pense de novo na escala Hawkins, no padrão energético que você vai imprimir e vai deixar com você. E eu quero que você pense na pirâmide de Maslow. Então, são duas coisas que você vai baixar aí no Google assim que essa aula terminar. Você vai imprimir as duas. A escala Hawkins, você vai entender que existe um padrão energético de acordo com os seus sentimentos. Quanto mais baixo esse padrão energético, mais próximo do medo, mais próximo dos lugares onde você não consegue se movimentar. Quanto melhores os seus sentimentos, mais você vai ascendendo, mais fluxo você tem na sua vida, mais você consegue realizar as coisas que você quer com abundância e com facilidade, ok? Ao mesmo tempo, se você for pensar na pirâmide de Maslow, ela tá ali separada em coisas que são necessárias para a humanidade. Então, na primeira base tá tudo que é básico, né? Eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso vestir. À medida que você vai melhorando um pouquinho, agora eu quero estudar, eu quero viajar, então você ganha um pouco mais de dinheiro, você já pode viajar, você pode estudar outras coisas, enfim, até que você vá ascendendo até um momento que você não precisa mais de dinheiro para sobrevivência, para suas coisas básicas, isso tá com fartura na sua vida e você pode pensar em outras coisas. Então você pode
começar a questionar o seu modo de produzir, o seu modo de servir, começar a questionar o seu modo de ser no mundo. Você pode começar a pensar em novas formas, porque abre espaço dentro da sua mente, da sua vida, dentro dos seus sentimentos, para que você questione, porque antes você tá lá, ó, que nem um avestruz, cabeça baixa, só fazendo dinheiro, 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 para que você consiga comer, para que você consiga pagar as contas, e isso não te dá possibilidade de pensar em outras alternativas, ok? E é exatamente por isso que eu falo que dinheiro é uma das formas, inclusive, de você elevar a sua energia, de construir a sua evolução, inclusive espiritual. Porque se eu tenho pouco dinheiro, eu tô muito preocupada com essa base que Maslow traz. Eu só quero fazer dinheiro para poder comer, para poder dormir, enfim, eu não consigo pensar em outras coisas. À medida que eu vou ganhando dinheiro, eu abro perspectiva para pensar em outras coisas, para evoluir enquanto pessoa, para questionar a minha existência. E com isso, eu vou evoluindo espiritualmente, eu vou ajudando outras pessoas ao meu redor. Por que isso é tão importante? Porque a partir do momento que você entender que dinheiro não tem energia, nem do bem nem do mal, você começa a entender que dinheiro não te afasta de Deus, que dinheiro é uma ferramenta de evolução espiritual. E quando você entende isso e perde o medo de ter dinheiro e perde o medo de se transformar numa pessoa ruim, você deixa de ser controlada. Aqui no livro a gente está usando o diabo, mas você deixa de ser controlada pelo diabo, você deixa de ser controlada pela estrutura de poder, você deixa de ser controlada pelas autoridades e você passa a ter controle das suas ações, dos seus pensamentos, das suas emoções. E aí você escolhe aquilo que é importante pra você e não pro outro. Tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, coloca um comentário aqui pra mim. Deixa eu entender se você tá conseguindo me acompanhar, ok? E nesse momento, de novo, não peço para que você concorde comigo. Eu peço só para que você baixe as suas barreiras, né? Me escute e comece a elaborar os seus próprios pensamentos, o seu próprio projeto de vida. Presta atenção nisso aqui, bonita! O autor pergunta para o diabo quem são os seus maiores inimigos na Terra. Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensarem e a agirem de acordo com as suas próprias iniciativas. Eu acabei de falar isso aqui, né? O autor vai fazer a pergunta genial, que vai retomar o que a gente acabou de falar, mas que é o seguinte: é verdade que você usa homens que possuem grandes riquezas? E o diabo deixa muito claro para ele: alguns homens ricos servem a minha causa, enquanto outros me atrapalham muito, dependendo da forma como essa riqueza é utilizada. Então, bonita, presta atenção nisso aqui. A gente acabou de falar que dinheiro não tem energia. Quem vai imputar a sua energia ao dinheiro é o dono do dinheiro, é a dona do dinheiro. Se você é uma pessoa ruim, se você é uma pessoa boa. E aqui, pensa nos seus preceitos, né? Eu deixei exercícios para vocês na nossa jornada anterior, A Mente Acima do Dinheiro, para a gente poder identificar quais são os seus preceitos. Porque aí, quando você entende com base em que você está respondendo, com base em que você está tomando decisões, você compreende se esse preceito te limita ou se esse preceito te expande, e você tem a possibilidade de reorganizar o seu cérebro para que você saia, para que você tenha a oportunidade de treinar o seu cérebro para que você se descolhe desses preceitos que estão se limitando. Se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, né? Se você quer estar na ativa o tempo todo, treinando a sua mente, em todos os meus vídeos tem um link aqui que te leva para o meu WhatsApp. Todas as quartas-feiras eu coloco um exercício, né, comportamental que vai provocar o seu pensar para que você entenda de onde estão vindo as suas crenças, de onde estão vindo os seus preceitos, aquilo que está te limitando, como que você pode compreender como isso está afetando as suas escolhas financeiras e como que você pode, então, treinar o seu cérebro a partir da sua consciência. Ok? Então, se isso é importante para você, clica aqui no link e entra lá, que vai ser maravilhoso ver mais uma carinha lá naquele grupo. Todas as suas ações, elas vão originar de um pensamento, de uma emoção. Se a sua emoção é do medo, você não vai racionalizar, você vai tomar uma atitude qualquer para sobreviver. Só que a gente não pode passar a vida sobrevivendo.
Tudo bem você ter que correr de um leão na floresta para sobreviver, porque a outra opção, que seria atacar ou então fingir de morto, talvez não sejam as melhores e você vai ter que correr deste leão para não ser comido e sobreviver. Ok, maravilha. Aí é extremamente importante que seu cérebro reptiliano entre em jogo. Só que as suas escolhas do dia a dia, o carro que você compra, a casa que você mora, a escola onde você vai colocar os seus filhos, a roupa que você usa, os livros que você lê, isso tudo deveria ser influenciado apenas por você, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias escolhas. Ainda que você me escute falando sobre esse livro, trazendo isso aqui, entendendo que o autor tá discutindo, entendendo o meu ponto de vista, e isso possa te influenciar a ler o livro, a assistir essas aulas, ainda que isso seja de extremo valor, vai ser mais valorável ainda se você, a partir disso, conseguir elaborar as suas próprias opiniões, os seus próprios pensamentos, ressignificar as suas crenças. Aí sim faz sentido, entendeu? Você não tem que estar aqui repetindo as coisas que eu trago para você. E quando você se coloca nesse lugar de questionar a você mesma, você descola do medo. Você faz coisas incríveis pelo seu negócio e por você mesma. E só pra gente poder finalizar, mas nessa mesma linha de raciocínio aqui, ele diz que ele usa as mentes das pessoas de todas as classes. Ele não tá preocupado se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa não tem dinheiro ou não. Pro diabo, ele prefere qualquer tipo de pessoa que não pensa por si mesma, que ele consiga manipular sem dificuldade nenhuma. Então aqui eu vou falar do efeito manada, né? Já falamos sobre isso em outros momentos, né? As pessoas que não pensam por si mesma, elas escolhem com todo o efeito manada. E esse efeito manada nunca vai ser bom para você que tá fazendo as escolhas. Ele vai ser bom para aquele que tá lá no topo e que fez a primeira decisão e que influenciou uma manada inteira a fazer a mesma escolha que ele. Essa pessoa que está no topo, essa pessoa vai ser beneficiada. Você vai se fuder. Esse capítulo é genial quando ele começa essa entrevista, porque ele deixa muito claro que as ferramentas do diabo são o medo, principalmente o medo relacionado à pobreza, o medo relacionado à morte. Mas ele fala de um medo aqui que eu quero chamar muita atenção de você, mulher que me assiste, que é o medo da crítica. O quanto nós, mulheres, temos medo de fazer algo e ser criticada. E ser criticada porque o cabelo não estava bom o suficiente, porque as unhas não estavam pintadas, porque eu não estava maquiada, porque minha roupa não era de marca, porque aquilo que eu falei pode ter provocado a pessoa de algum jeito que não é legal, né? Então, hoje em dia, nesse mundo muito digital, as coisas ganham velocidade, né, de um jeito que a gente não estava habituada, as gerações anteriores não estavam habituadas, e isso causa um medo que paralisa vocês, né, que são empreendedores, que precisam divulgar o negócio de vocês, em como vocês vão comunicar os valores de vocês, em como vocês vão comunicar aquilo que é importante para vocês, aquilo que vocês não abrem mão. Só que no medo de serem criticadas, vocês viram mais uma igual a todo mundo. Então você faz a mesma coisa que a sua concorrente está fazendo, a mesma coisa que você viu alguém famosinho da sua área fazer, porque se aquilo tá dando certo, se aquilo tá sendo aceito, você tem menor possibilidade de ser criticada. Só que daí você se mistura, você vira uma camaleoa e fica igual a tudo e a todos e você não é percebida pelo seu cliente ideal. Então, a partir do momento que você perde esse medo de ser criticada, você assume o controle da sua história, que você assume o controle do seu negócio, você vai começar a ter coragem de comunicar os seus valores, de comunicar o seu ponto de vista. Quando você faz isso, você descola do todo e algumas pessoas que de fato não vão se identificar com você, essas pessoas não vão virar suas clientes, né? Elas vão deixar de te seguir, elas vão deixar de ver as coisas que você faz. Mas ao mesmo tempo, as pessoas que entenderam o seu ponto de vista e que colaram com ele, né, entenderam que aquilo faz sentido, que é o mesmo que elas defendem, né, que faz sentido de acordo com os valores que elas propagam na vida, você começa a ganhar clientes que estão conectados a você. Pessoas que vão indicar o seu servir, né, o seu produto, pessoas que vão te defender, você começa a construir a sua comunidade.
através das suas narrativas que são únicas, que são suas, que são baseadas na sua bagagem de vida, nas suas experiências, no seu pensar, no seu criticar, nos seus valores. Então, maravilhosa, eu tô fazendo esse chamado aqui pro medo da crítica, porque eu sei o quão ele é pesado para as mulheres que empreendem e eu sei isso porque eu vejo isso todos os dias no meu negócio. Então, maravilhosa, a primeira parte da entrevista deixa muito claro que uma das maiores ferramentas do diabo é o medo. Surpresa nenhuma, se você vem me acompanhando, que a gente já conversou sobre isso, que medo é uma das ferramentas de controle mais poderosas do mundo. A gente está vendo isso neste livro também. A gente entende que as formas dele de controle vão passar pelos seus pensamentos e pelas suas emoções. Então, cada vez que eu entro no automático, eu perco o controle disso e eu permito que outra pessoa me controle ou que o diabo me controle, eu faço escolhas de acordo com a manada, permito com que o meu crocodilo assuma o protagonismo, né, e faça essas escolhas por mim, sem conseguir pesar os prós e os contras. Ele deixa muito claro quais são os mecanismos de medo, quais são as ferramentas que ele usa para poder tirar você do controle. E o oposto seria que você assumisse o controle da sua vida, que você assumisse o controle dos seus pensamentos, o controle das suas emoções e o controle das suas ações. Como é que você vai fazer isso, bonita? Observação. Eu te diria que observar é o verbo mais importante que você vai aprender aqui comigo. Porque quando você observa o entorno, quando você observa as outras pessoas, quando você observa os outros empresários, os outros empreendedores, você consegue aprender através dos erros e dos acertos deles. Esse livro deixa muito claro isso pra gente, que ele precisou entrevistar 500 pessoas bem-sucedidas e 25 mil pessoas classificadas como fracassadas para que ele pudesse entender isso e, a partir de então, aprender com elas para que ele não praticasse o mesmo erro. Lembra disso lá no início do livro? Tanto o mentor dele como o autor do livro, eles deixam muito claro o poder da observação. Eu tô lendo um outro livro, que é a biografia do Anderson Birman, né? Um puta de um estrategista. E uma das principais características dele é o fato de observar. Não observar só o mercado, mas observar o mercado, observar os concorrentes, trazer conselheiros para dentro da empresa para ele poder escutar, ter outras perspectivas, né, de vida, de pensamento, de resultados e a partir de então somar isso às percepções dele para que ele possa tomar decisões mais assertivas e coerentes com a estratégia que ele escolheu para o negócio dele. Então, de novo, ele deixa muito claro o poder da observação. E aqui a bonita que vos fala tá sempre falando sobre o poder da autoobservação, porque não tem como você sair do medo, não tem como você retomar o controle da sua própria vida se você não se auto-observar, se você não entender quais são os preceitos e as crenças que estão por trás da sua história. Se você não entender quais são as ações, os pensamentos, as emoções que você sente, que você passa antes de fazer determinadas escolhas. Se você não se auto-observa, você não sabe o que você precisa mudar, criatura. Então, observar é o verbo. Tanto observar para fora, para entender com o meio, com outras pessoas, para que você não precisa passar pelo erro deles, tanto como auto se observar é importante, porque é a partir dessa auto-observação que você entende o que você pensa, o que você sente, como seu corpo reage e como você está fazendo as suas escolhas, né, agindo perante a vida. E a partir de então você pode começar a treinar o seu cérebro para fazer escolhas diferentes. Gostou desse capítulo? Gostou dessa aula, né? Esse é o terceiro vídeo da nossa segunda jornada, então assim, ele foi extremamente importante para mim, porque aqui eu pude compartilhar com você vários dos meus valores, várias das minhas percepções. Eu sei que algumas de vocês nesse momento vão colar mais nas minhas aulas, porque vão compartilhar de princípios e valores que eu tenho, e algumas de vocês vão dar tchau. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado com você, não tem nada de errado comigo, são formas diferentes da gente enxergar a vida, ok? Quando eu faço isso, eu acredito estar te dando a liberdade de que você faça isso também dentro do seu próprio negócio.
que você se mostre um pouquinho mais e que você se permita colar a pessoas que estão no mesmo padrão vibratório que você e deixar que outras pessoas descolhem de você sem peso, sem dor, né? Esse é um caminho normal da vida. Só que para isso você vai precisar superar o seu medo de crítica. Ok? Maravilhosa. Então, assim, essa aula foi riquíssima. A gente teve vários ensinamentos aqui do ponto de vista financeiro, do ponto de vista comportamental, de como você vai aplicar isso na sua vida e como isso vai refletir no seu negócio, né? E na próxima semana eu volto com mais uma aula maravilhosa dessa. Antes de sair desse vídeo, curte ele aqui pra mim, deixa um comentário para eu entender qual que é o termômetro que essas aulas estão causando em você. Se inscreve no canal, criatura, se você não fez isso ainda. Encaminha ele para mais uma pessoa. Me ajuda a bater os 100 inscritos. Será que eu posso contar com você? Se eu posso contar com você, deixa um comentário aqui falando, vou encaminhar para fulana. Me ajuda a espalhar. Um beijo maravilhosa. Te vejo na próxima semana.